Esta semana, Pedro Mexia descobriu uma cortina de fumo na lei antifumo. João Miguel Tavares declara-se de brandos costumes e Ricardo Araújo Pereira diz-se paciente como os portugueses na avaliação do Primeiro-Ministro. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos na véspera da estreia da seleção portuguesa no Europeu de Futebol. Daqui a pouco os palpites e a polémica em torno da fase de preparação. Antes, e como o Governo cumpriu esta semana um ano de mandato, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Balanço. E estamos todos na expectativa quanto ao balanço que o Ricardo Araújo Pereira faz deste primeiro ano de mandato do Governo, claro. Eu faço o é balanço... uma surpresa que estamos a aguardar que seja revelada. Acredito que sim. Tirando o desemprego, o aumento dos impostos e o corte dos subsídios ao contrário do prometido, o déficit acima do previsto, o crescimento da dívida pública, acho que foi extremamente positivo. Tirando isto, acho que foi muito... Foi uma pequena homenagem a Monty Python. O que é que os romanos fizeram por nós? Exatamente. Tirando isso... Não encontra nenhum ponto positivo na atuação do Governo? Não nomeou nenhum? Tudo o resto... Os pastéis de nata do Ministro... Sim, por exemplo, acho isso muito bom. A questão é que falámos sobre tudo isso ao longo do tempo, não é? Fomos assinalando... Ou seja, é irem ao arquivo histórico da TSF... Exato, vão pesquisar calões. E pronto. E agora fazemos aqui um momento de silêncio enquanto as pessoas procuram ao Google. Mas, quer dizer... tens mais para dizer? Tenho só mais uma ou duas coisas, porque o Governo foi eleito para quê? Para salvar a economia. Neste momento a economia está... As finanças, mais propriamente. Há desastres financeiros, não é? Mas é um desastre financeiro que um apreciador de finanças percebe que é um desastre financeiro que frutificará no futuro. Neste momento é muito mau. Mas Frutificará ou frutificará? Frutificará, sim, no futuro será bom. Será muito bom. Frutificará é um belo verbo. E o seu balanço qual é, João Miguel Tavares? Um paladar especial para o desastre financeiro. Este é dos bons, é dos que no futuro vão... Ele se calhar é porque está sol, os passarinhos cantam na rua e o Euro está a começar. Eu, de facto, lembro-me de montes de gente de esquerda, montes de gente, algumas das quais mesmo, e pertence à esquerda, tipo Ricardo Araújo Pereira, que há coisa de um ano diziam assim: olhem para a Grécia, o que se está a passar agora na Grécia é o que vai acontecer a Portugal daqui a um ano, em breve. E a única coisa que eu tenho a dizer sobre o balanço do Governo é se nós, um ano depois, somos a Grécia. Por acaso, já que estamos a... Somos a Grécia? É o meu balanço. Somos a Grécia? Enquanto não houver batatada num debate, nós somos a Grécia. Estamos tão longe. Pá. Não estamos longe da Grécia. Agora... nós estamos a quilómetros da Grécia. Tá bem? Somos mais a Grécia ou a Irlanda? Já que é para recordar, eu queria também recordar as pessoas do PSD que neste momento estão a aparecer e a dizer: se calhar reestruturávamos isto, se calhar pedimos um bocadinho mais de tempo, se calhar, não sei se isso... Quem é? Manuela Ferreira Leite. Manuela Ferreira Leite hoje em dia já faz parte, junto ao Pacheco Pereira, faz parte da oposição ao Governo. Também está na oposição, Nunca concordou. Manuela Ferreira Leite. Mas não é de agora, é já desde há muito tempo. Rui Rio. Podes até me pôr em parte Cavaco Silva também. São pessoas muito mais que acreditam num peso muito maior do Estado, que acham que as medidas foram longe demais, mas por muito que custe, e a questão do desemprego é uma questão que é indiscutível, e estamos com o desemprego mais alto da nossa história, tenho dúvidas que se as medidas fossem outras, o desemprego de facto fosse melhor, mas isso sou eu. Agora, de facto, tu estás a cumprir, essencialmente, e de facto as exportações estão muito bem. Certo. E isto não é uma desgraça. De facto, não é uma desgraça. É uma desgraça. Parece mesmo só por uma razão. É que antigamente, pelos vistos, nós vivíamos... Os portugueses não tinham possibilidades para viver daquela maneira. E neste momento a sensação que dá é que os portugueses não têm possibilidades para viver. Eu vejo isso a nível... Não, há certamente muita gente que está a sofrer, mas as pessoas que se queixam é mais língua do que outra coisa. Ora, acho que é a frase. Não estou a dizer ti. Não estou a dizer necessariamente ti. Agora, de facto, a única coisa que eu vejo é as elites a protestarem. Eu vejo as elites a protestarem. Eu pensava que o António Borges tinha feito declarações desastrosas. Não. Eu vejo as elites a protestarem que nem doidas. Neste momento a gente está a abrir um mail. Não, muito bem. Eu vejo as elites a protestarem que nem doidas, mas quando eu vejo quando realmente olho à minha volta, eu de facto vejo um país que, mais uma vez, com imensas dificuldades e contra todas as improbabilidades, está a fazer o que fez em 1978 e 1983, que é, à bruta,
a corrigir os seus desequilíbrios económicos. Mas a conseguir fazê-lo. Eu próprio acho que é extraordinário, mas eu acho que isso está a ser feito. Mas, portanto, o facto do déficit ter aumentado quer dizer que estamos a conseguir fazê-lo. Não, queres dizer... Mas espera aí, atenção, isto, nós certamente que ainda temos a oportunidade para falar disso mais à frente. É que a dívida pública, uma das principais questões era a dívida pública. Sim, mas a questão é que assim, quem me ouça parece que eu estou a fazer grandes elogios ao Governo. Mas de facto não estou. Eu estou a fazer grandes elogios aos portugueses, que são coisas diferentes. Ou seja, acho que não, o Estado continua gordo, como não devia, e continua a não ser reformado como não devia. Agora, de facto, tu tens uma economia que está a aguentar espantosamente a nível das exportações. Mas foi para isso que o Governo foi eleito. Justamente esse é o problema. Foi para isso que o Governo foi eleito. O Governo não foi isso. O Governo... Não foi para isso. Não, o Governo foi eleito para obedecer à Troika e está a ser competente nisso. Não, pelo menos fui eu. Eu nunca tive... É o meu voto. Quando eu votei em Pedro Passos Coelho foi para quê? Quando eu votei em Pedro Passos Coelho foi para quê? Foi para ele cumprir o memorando. E ele está a cumprir o memorando. Esse memorando, no essencial, está a ser cumprido. No essencial, atenção. A parte do Estado, como diz o próprio memorando, a parte das reformas está a ser a formulação muito cumprir memorando e a formulação obedecer à Troika não são bem sinónimos. Não são bem sinónimos. Não são sinónimos? Não, claro que então, não são sinónimos. Então a Troika propôs um memorando não são sinónimos. Primeiro porque o memorando não esgota a política governamental. Mas esgota as medidas da Troika. Aliás, um dos grandes problemas, há dois grandes problemas no balanço do Governo. Um deles é que o Governo propôs, vamos ver, eu como já disse aqui, vamos ver, não há maneira nenhuma deste Governo se safar à prova dos 9, vamos ver, neste momento a execução orçamental, o déficit, tudo isso não é nada famoso, mas vamos ver, eu ainda sou capaz de dar esse benefício da dúvida de mais um ano, de mais, enfim... Bom, esse é um ponto. Mas há outro ponto, é que a governação não se esgota nas finanças públicas. Um dos problemas da Troika, eu sou favorável a termos assinado o memorando e sou favorável a que o Governo, que se comprometeu a cumprir o memorando, o cumpra e faça cumprir. Agora, não identifico a Troika que quer apenas resolver um problema de números. A Troika está-se nas tintas para os portugueses. Totalmente não está-se nas tintas. Não por serem pessoas malvadas, mas porque não é assunto deles. A Troika quer resolver as contas públicas. Mas espera, uma coisa, de um lado está os portugueses, do outro lado está a economia e as contas públicas. São realidades separadas. Portanto, os portugueses não têm nada a ver com as contas públicas. Para a Troika, não. Nada. Estou nas tintas que a Troika não tenha ou não tenha sentimento. Mas não é sentimento. Embora, por acaso, a Troika está preocupada com o desemprego. Não é sentimento. Quando tu dizes obedecer à Troika, parece que a Troika está preocupada com o tipo de problemas que deve preocupar um governo português. E não, a Troika preocupa-se com as contas só. E bem, eu não acho que tenha que se preocupar com mais, mas eu espero que o governo português se preocupe com outras coisas. Por isso que tu redudas o governo português a um governo que obedece à Troika, se tu votaste para isso, eu não votei para isso. Vejo que o Pedro Mexia também não faz um balanço positivo, tal como o Ricardo Araújo Pereira. Será por isso que quer esta semana ser ministro sem pasta, Pedro Mexia? Sem pasta, na medida em que... Ministro sem pasta, como os votantes da AD, foi a formulação... Sim, o que está na moda é ser ministro com imensas pastas. Ou ter pastas e não ser ministro. Sim, exatamente, isso as duas coisas. Ter pastas e não ser ministro, como António Borges, isso é que está a dar. É um misto, é super-ministérios operados por infraministros. Sem pasta, no sentido de que, por estas razões que estamos a falar, é um bocadinho frustrante para... as pessoas que votaram nos partidos que formam esta coligação, daí eu ter falado na AD, AD no sentido de PSD e CDS. Eu fiquei com curiosidade de saber se há uma diferença entre votantes da ideia AD e votantes especificamente PSD ou especificamente CDS. Claro que é votantes especificamente PS e especificamente CDS. Esta semana, depois de António Borges, esse ministro sem pasta, ter falado da urgência de baixar os salários, houve alguém que disse: não alinho na tese de que uma empresa tem sucesso, que quando uma empresa tem sucesso é porque tem um bom gestor, mas se tem problemas a culpa é dos trabalhadores. Este perigoso esquerdista foi António Pires de Lima, do CDS. E, portanto, há claramente uma diferença entre o CDS e o PSD na matéria de trabalho, uma diferença que se tem espelhado aqui frequentemente das minhas dissensões com o João Miguel Tavares sobre matéria de trabalho, e eu tenho visto, apesar de tudo, uma maior sensatez da parte do CDS, como eu esperava, nestas matérias. Podíamos aproveitar esta maré de balanço para eleger os melhores e os piores do governo. Ricardo,
O melhor ministro para si, quem é? Eu digo Miguel Relvas. Até porque não se conhecem assim tantos outros ministros, não é? Eu digo melhor Miguel Relvas. Pior, também Miguel Relvas. Talvez, se calhar vou mudar. Melhor António Borges. Acho que é o melhor ministro. No fundo, é um biscateiro, não é? Um biscateiro. Os ministérios são poucos ministros, os ministérios têm imensas pastas. Preciso de um biscateiro que me venha aqui resolver. E bem, porque hoje em dia já ninguém se dedica a estas. Uma pessoa precisa de um tipo para as privatizações e não tem. E canalizadores é a mesma coisa. E vem António Borges fazer biscatos. E para o João Miguel Tavares, não pode dizer Vítor Gaspar, por uma questão... Não pode ser o apresentador do meu livro. Não pode ser. Mas por acaso eu acho que é o apresentador do meu livro. Mas pronto, então não digo. Mas eu acho que, apesar de tudo, Pedro Passos Coelho conta também como ministro, suponho eu. Ou não? Sim, é o primeiro. O Pedro Passos Coelho, ele, tirando o desastre Relvas, em que ele se chegar à frente e provavelmente ainda o pode queimar, ele, de um modo geral, eu tenho gostado de o ver. Acho que as intervenções dele são intervenções ponderadas, ele funciona bem e, portanto, tem feito o mais importante, que é basicamente apoiar as políticas do Vítor Gaspar e as políticas da Troika, pelas quais eu votei. Quem é para si o pior, Pedro Mexia? Bem, o pior, não há dúvida que é Relvas, por causa da quantidade de... Nós passamos o tempo no caso de... Era pior porque era o primeiro-ministro, que era o caso de José Sócrates, com casos, e agora parece que também todos os casos colam a Miguel Relvas. Isso não pode ser positivo. O melhor, eu diria que é Paulo Portas, porque não está cá. O que se lhe fica bem, porque talvez seja o único ministro que, tirando na questão da Guiné, não está ligado a nenhuma decisão polémica. Realmente é muito bom ser ministro dos Estrangeiros. E nem sequer se refere às polémicas. O ministro dos Estrangeiros costuma ser a Miss Simpatia do governo. Pois é. É sempre um cargo Qual foi simpático. até agora o momento mais embaraçoso para o governo? Embaraçoso. Posso ser aquele que me embaraçou mais. Foi ver membros do governo a sugerir que os portugueses deviam emigrar. Para mim, isso foi um momento muito embaraçoso. Algum momento... Não ocorre assim nada. O João Miguel Tavares está a tentar... Não, eu sei que eu tenho uma infinidade de críticas a fazer ao governo, de facto. Mas não em questões da economia. Não é isso, não em questões da economia. Mas enfim, eu digo, é curioso, para começar, com o Álvaro, não é? O famoso Álvaro, que de repente saiu desta mesa e saiu da boca de toda a gente. Não deixa de ser extraordinário. Pode pagar um jantar ao Miguel Relvas. Eu acho que o momento mais embaraçoso é o caso Relvas. E diria, isso sem dúvida nenhuma, acho que é mais que embaraçoso. Mais que embaraçoso, é vergonhoso e, sobretudo, é uma continuação de políticas que já vêm dos tempos socráticos e que deviam ter sido devidamente enterradas. Portanto, quando chega à comunicação social, é tudo a mesma pandilha. Agora, há uma vitória que eu acho o momento não menos embaraçoso, mas a maior vitória provavelmente foi mesmo o acordo da concertação social com o GT. Isso foi um momento absolutamente decisivo e isso está relacionado com o Álvaro. Com o Álvaro. Embora eu acho que a maior vitória acaba de ser a vitória de António José Seguro no PS. Acho que é a maior vitória do governo. Deixa-me só dizer porque é uma coisa importante, porque este governo tem sido muito... a palavra que vai ficar, ou que está a ficar até agora, em relação a este governo, é a palavra austeridade. E a austeridade ganhou evidentemente, conotações bastante odiosas. E bandidos também. Por isso muito colado ao governo. Mas, mais uma vez, pondo-me na pele de quem é votante nesta maioria, eu mais uma vez votei pela austeridade, mas eu votei pela austeridade do Estado. É essa austeridade que eu gostava que se visse, não necessariamente a austeridade para cima dos cidadãos, sobretudo alguns que... A austeridade para cima dos cidadãos é inevitável. As medidas de austeridade do Estado visíveis até agora são insignificantes. Essa é que é a questão. Ou seja, eu acho que há 3 pontos. Há a questão das empresas, há a questão das pessoas e há a questão do Estado. E a questão das pessoas e a questão das empresas estão, de facto, a fazer tudo o que podem nesta crise. E têm sido excepcionais. É por isso que eu digo que as coisas estão a correr bem. Agora, de facto, quando se vai ver e o Estado emagreceu, até agora, ninguém viu nada. Então, aí estamos de acordo. Mas eu acho que as medidas sobre os cidadãos são inevitáveis. É impossível. Ou seja, tirarem-lhe o 13º e 14º mês não dava. Não se cumpria o déficit de outra maneira. Mas lembras-te dele ter prometido na campanha que isso era um disparate. Claro. Está bem. Pronto, estão entregues as pastas ao Pedro Mexia e ao Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo fica Ministro do Balanço e o Pedro Mexia Ministro sem pasta, no primeiro ano de Passos Coelho à frente do Governo. E agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Operações Stop
e vamos ter de acelerar o passo para autuar quem, João Miguel Tavares? Eu tenho medo que seja a mim próprio, que me autuem, na verdade, agora, não é? Isto é por causa daquela notícia... Não é para fazer superar o balão. Não, eu com o balão geralmente estou descansado porque de facto bebo pouco. Agora, estou preocupado com esta ideia do fisco estar ao lado da GNR e da PSP nas operações de stop. Sinergias? Sinergias. A Brigada de Trânsito e o fisco. Exato, e ainda por cima, eu estou com problemas com as finanças, que as finanças descobriram, imagina, eu pago todos os meus impostos, mas as finanças descobriram que afinal que aquilo que eu faço não pode ser abrangido por propriedade intelectual nem direitos de autor, não sei porquê. Olha que eu subscreveria. Subscreves nisso, e portanto eles acham que eu lhes dou Não queria ser o teu advogado. Essa opinião será fiscal, não é? Não é a opinião fiscal e, portanto, provavelmente subjetiva. eu e o Estado, mais uma vez, iremos todos juntos para tribunal. Mas, para quem está metido nessas coisas, a autoridade tributária hoje em dia anda num frenesim louco. Aquilo são coisas informáticas, então estão constantemente a chegar coisas às caixas de correio, não sei o quê. E eu agora temo que numa próxima operação de stop eu não sei se pare, porque eles dizem que nos ficam com o carro. E eles disseram que o carro era só para quem já estivesse penhorado, ou seja, ainda não tivesse sido executada decretada. Exato, mas eu, por exemplo, eu já fui penhorado e tudo. Eu andei em debate lá com as finanças e tudo isso. Então o meu carrito... E para quem isto sobretudo, é melhor eu começar a andar a pé. E isto sobretudo para quem, como o Pedro Mexia é um rapaz preocupado, por exemplo, com a inversão do ónus da prova, é notável, isto é tudo inversão do ónus da prova, quando chega à máquina fiscal, nós primeiro somos culpados e depois é que temos que provar que estamos inocentes. E é só um exemplo de como o ónus da prova em alguns setores já está devidamente invertido. E isto prende-se com o outro lado do frenesim tributário. Sabes como começa, nunca se sabe como acaba. E este vem com um lado que é, de facto, este empenho que o Estado está a colocar a sacar dinheiro às outras pessoas, por favor, coloca-no também para sacar dinheiro a si próprio. Porque esse empenho aí sim está a faltar. O que é que lhe parece esta colaboração entre as autoridades rodoviárias e as autoridades fiscais, Pedro Mexia? Eu também tenho algumas histórias com as autoridades fiscais. Vocês lembram-se do Oficial e Cavalheiro, que era um filme fuleiro muito popular nos anos 80. E havia com quase tudo que era fuleiro. Havia aquele sargento negro. Mas tinha as maminhas da Débora Winger, era o mais interessante. Eu estava a tentar levar isto para outra dimensão. Tinha aquele sargento negro e eu conheci o outro dia esse sargento porque também tive uma conversa com uma pessoa da Direção-Geral de Contribuições e Impostos e que falou comigo como se eu fosse um recruta. Eu acho que ele foi pelo telefone, mas ele mandou-me fazer flexões e tudo. Aquilo era eu nunca tinha falado. Não era mal aproveitado. Não era mal, mas tinha que ser muitas para ter efeito. Eu nunca tinha falado com ninguém do Estado com aquele grau de arrogância sobre o cidadão. O tipo estava completo, estava a falar comigo como se eu fosse lixo. E não era uma mulher. Portanto, e a Fitch ainda não se pronunciou. Era uma coisa extraordinária. Portanto, eu acho que da autoridade fiscal pode esperar tudo. Ricardo, esta sinergia... Parece-me bem. Talvez vai falar a única pessoa que não tem problema com as finanças. Talvez peque por defeito. Não, atenção, por simples não, vou andar com a minha contabilista sempre. A partir de agora vou sair de casa de carro. Lourdes, pode vir até aqui, se faz favor. Vai sempre, de uma cadeirinha para as crianças, uma cadeirinha especial para a Lourdes, para ela pôr os dossiês e tal. E é isso, eu acho que peca por escassa, se calhar. Eu acho que as pessoas... Operação Stop, vamos ver os documentos do carro, vamos ver os documentos do IRS, vamos medir a tensão, se calhar, ver o colesterol. Talvez isso possa ter uma... Porque sou o guarda da GNR... No mínimo toque retal. Sim. Se a próstata está saudável... Guarda da GNR... Já que falamos em cobrador impostos... do FRAC, um senhor também médico. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco o Europeu de Futebol e a Pátria em chuteiras. Por enquanto é a vez do Ricardo Araújo Pereira explicar porque se declara paciente. Já agora, paciente no sentido de quem revela paciência ou no sentido hospitalar do termo, Ricardo Araújo Pereira? Boa dúvida. Acaba por ser as duas, não é? Vamos acabando... O Primeiro-Ministro que introduziu o termo e eu fiquei com essa dúvida. Introduziu o termo, sim, disse que foi no fundo uns parabéns que nós há muito estávamos à espera que fossem dados. Foi o congratular-se pela paciência, pelo facto do povo português ter sido extremamente paciente.
E isso é agradável, porque acima de tudo, a boa educação. Eu já falei nisso esta semana, noutra sede, e eu gosto disso. Se um gatuno me entrar em casa e me levar o dinheiro do 13º mês e do 14º, e no fim disser agradeço a sua paciência, despeço-me com amizade. É outra coisa, acho outra coisa. Até um próximo programa. Sim. Com o engenheiro Sousa Veloso. Exatamente. Gosto de educação. Passos Coelho explicou o diagnóstico que faz com a seguinte frase: uma sociedade que atingiu o nível de desemprego que nós atingimos só pode ser uma sociedade que está apostada em vencer as dificuldades. Parece-lhe que com aquela premissa só se pode tirar esta conclusão? Isso supõe que as pessoas se desempregaram para... Uma sociedade que atingiu o nível de desemprego que nós atingimos só pode ser uma sociedade que está apostada em vencer as dificuldades. Mas falta um bocado. Falta um bocado, mas o bocado é só para acrescentar o que... Não, falta um bocado nessa frase. Essa frase tem que faltar um bocado, porque essa frase não faz sentido nenhum. Mas é assim que ela diz? Foi preferida assim. Às tantas o Primeiro-Ministro disse uma coisa sem sentido. É possível. Não quero acreditar. Pelo menos gramatical. Há qualquer coisa aí... Não, é o chamado non sequitur. Quer dizer, não há uma relação de causa e efeito entre a premissa e a conclusão. Isso aquilo tem a ver com a paciência. Para a comédia é bom, para a governação não é tão bom. É a austeridade para apreciadores. O facto de haver este nível de desemprego e o facto das pessoas não darem partimontras, isso significa que as pessoas estão apostadas em vencer as dificuldades. Sim. Mas o apostado a é vencer a as austeridade para dificuldades... apreciadores. As pessoas sabem que este nível de desemprego é desagradável, mas no fundo vai fazer florescer. Ele acaba de falar, ou como aliás fazem os repórteres dos diretos, que é quando o Primeiro-Ministro diz e por isso vamos aumentar os impostos, e o repórter diz, o Ministro acaba de dizer que vai aumentar os impostos, e é preciso também ter um explicador ao lado. Eu suspeito que o João Miguel Tavares concorda com o diagnóstico do Primeiro-Ministro. Não, colocado desta maneira, eu concordo com o lado de que... Com a paciência? Eu concordo com o facto de a maior parte das pessoas ter percebido que não tínhamos outro remédio. Isto leva-nos já ao tema seguinte, é que o João Miguel Tavares declara-se de brandos costumes. Isso é capaz de ser uma outra maneira de dizer paciente, não? Sim, João Miguel Tavares. Sim, isso tem a ver com a situação em Espanha e depois também com a citação de Dom Janual. Dom Janual é uma mistura de Januário com Turgal, da Janual. O Dom Janual, em Espanha, para começar com todas as pessoas... Não foi sem querer, mas já agora continua. É a chamada fuga em frente. Em Espanha... Aparentemente, eu não sei se realmente nós estávamos há pouco a conversar com isso, não sei se quando voltamos para a semana não há já um pedido de resgate. Houve uma greve de mineiros e houve pancadaria. Já há pancadaria com fartura, não é? Como nós sabemos, os nossos vizinhos não têm fama e proveito às ganas, não é? E portanto já andam a partir as coisas. E em Portugal, de facto, isso não se passa. Agora, quando eu vejo o Dom Januário vir fazer estas declarações, muito na sequência daquilo que nós estávamos a falar do Pedro Passos Coelho, com comparações entre o estado atual das coisas... O Bispo das Forças Armadas disse que o Primeiro-Ministro tinha insultado os portugueses. Tinha insultado os portugueses com esta coisa da paciência, porque fazia lembrar basicamente outros tempos e os tempos de Salazar. Estarem mestrados. E de estarem mestrados. Ora, na verdade, é isso que me irrita, porque isso nota-se muito, lá está, entre certas elites de esquerda, coisas que se sente muito pelos blogs, que há uma data de pessoas, sendo que uma data devem ser para aí 50 mil, que estão desertinhas que haja confusão. E essa desertinhas que haja confusão é simplesmente para provarem como as suas teorias estão corretas. Eu acho isso de um perigo terrível e ver um bispo fazer esse tipo de declarações acho absolutamente lamentável. O Januário há muitos anos que se tem destacado como sendo uma espécie de emplastre episcopal, porque ele aparece sempre, quando está alguém a prestar declarações sobre coisas de trás, aparece sempre ele a fazer uma carantonha e a dizer umas coisas. É uma pessoa que fica completamente descontrolada com o microfone à frente. E tem aquela coisa que eu diria que é muito contraproducente para um bispo, que é ser popular. Ora, um bispo só tem possibilidade eu acho que ele não consegue evitá-lo. Atenção. O Dom Januário é dos bispos que mais me faz ter vontade de ser cristão. É uma espécie de pornolalia, o que tu queres dizer. Não consegue evitar. Não. É Tourette. Não, o homem é assim, pá. O homem é assim, ele é popular porque temos que agora deixar o ateu popular. defender Dom Januário. É o bispo
se a minha catequese tivesse sido dada por Dom Januário, eu se calhar era cristão. Mas na tropa. A única coisa boa das Forças Armadas é o bispo. Vocês sabem o que é que vocês precisavam? Não era 5 meses de recruta, era 5 meses com o bispo Dom Januário. Bastava, para vocês bastava. Sim, O bispo das Forças Armadas já era o suficiente para vocês serem uns homenzinhos. Entravas tu na Igreja Católica e eu na Associação República e Laicidade, nesse cruzávamos a meio. Está explicada a paciência do Ricardo Araújo Pereira e os brandos costumes do João Miguel Tavares. Quanto ao Pedro Mexia, sente que há uma cortina de fumo na lei anti-fumo. Porquê, Pedro Sim, Mexia? nós já falámos aqui, voltaremos sempre a falar. Sim, porque dá-me a impressão que é um tema que já tratámos. é um tema recorrente, é um tema tanto mais digamos, não interessado quanto eu não sou fumador. Sim, este Governo Sombra é 100% smoke-free. Não, eu não fumo cigarros. Sim. Mas por acaso estou com vontade de começar a fumar só por causa destas medidas. Só fuma aqueles charutos burgueses com que se retratavam a burguesia no final do século XIX. Com cartola, Ricardo? Mas o- Não, fumo sem a cartola. Mas muitas vezes está com um blazer super fino. Há capitalista. Mas a lei do fumo, basicamente, houve agora uma nova alteração, ou vai haver uma nova alteração, que implica que vai ser proibido fumar nos espaços públicos. Sim, todos. Isso implica, nomeadamente, que a prazo, a curto prazo, ou a médio prazo, pelo menos, mesmo os restaurantes, mesmo os cafés, ou seja, mesmo os espaços públicos que criaram espaços para fumadores por iniciativa própria, com investimento Exatamente. próprio, com a vontade das pessoas que lá vão para poderem fumar, vão deixar de poder fazer isso. Para além da enorme frustração de expectativas até económicas e não só, estamos a entrar naquilo que algumas pessoas chamam o nanny state, que é o Estado que toma conta de nós, mesmo quando nós não queremos, mesmo quando nós já temos 45 anos. Ora, o Estado, há uma série de medidas que o Estado faz para a segurança dos cidadãos, como o cinto de segurança, ou não sei o quê, que são compreensíveis porque põem em causa o coletivo. Agora, uma pessoa deve poder fazer o que quiser. Bem, o argumento do fumo é que põe em causa o coletivo também. Não põe. Não, Na rua? Agora em espaços públicos põe, também. Desculpa. Estes restaurantes... Põe em causa o argumento da lei original era do fumador passivo. Mas aqui não se põe a questão. Se há um espaço, se o seu restaurante tem um espaço para fumadores, as pessoas vão para lá para fumar, querem fumar, aceitam o O ónus. argumento é que colocam os empregados em causa também, que têm que levar com aquilo, mesmo que não sejam fumadores. É aquele tipo de coisas. Mas eu concordo. Mas isso nunca mais para. Exato, não para. E, sobretudo, eu sou muito sincero. Se quiserem acabar com os fumos em restaurantes, eu agradeço muito, porque da minha experiência que eu tenho, aquelas divisões, nada daquilo funciona muito. Agora, a questão é... outra coisa. Certo. Não é isso que eu estou Agora, a questão é que o Pedro... discutir. Não, mas é isso que tu tocavas numa questão essencial. Nós não podemos ter este regime legal que muda de 3 em 3 anos e de 5 em 5 anos. As pessoas fizeram restaurantes que fazem investimentos enormes de exaustão e não sei o quê, e de repente, 3 anos depois, agora não é verdade. Não, aquele dinheirinho todo que vocês gastaram, deixa lá isso. Afinal, vamos já mais ninguém a acrescentar nada a este assunto. Não, vamos, mas é para a bola. Portugal! Tem-se falado tão pouco. Sim. Ora bem, o Europeu de Futebol é desta que seremos campeões, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que não. Curiosamente, tenho a sensação que não. Achas que foi muito regabof, não é? Não, nem sequer é isso. Filmarem os jogadores a ser massajados. Nós nunca fomos campeões. Esta não é das melhores seleções que Portugal já teve. E, portanto, acho que não há razão nenhuma para nós acreditarmos que somos campeões. Eu não tive com alguma surpresa no Guardian alguns analistas a falarem sobre as hipóteses da seleção inglesa no europeu. E eles dizem, duvido que a gente passe dos quartos. Esta seleção é fraca. Eles já foram campeões do mundo. E dizem, não sei bem, duvido. Se calhar nem sequer passamos da fase de grupos. Em Portugal há muita gente que acredita mesmo que nós vamos ser campeões da Europa. Nunca tendo sido antes e sendo que esta não é das melhores seleções de sempre. Enfim, são vidas. A derrota no jogo com a Turquia foi um percalço ou um sintoma, Pedro Mexia? Não é por causa dos jogos particulares em geral, não dão assim indicações muito relevantes. Agora, de facto, esta não é das seleções mais fortes. Houve alguém outro dia que ficou muito... Um dos jogadores, não sei exatamente quem foi, mas que ficou muito zangado porque por causa de se falar de gerações melhores que outras. Há gerações melhores que outras, como em tudo, e nos jogadores também. Nós já tivemos um momento em que tínhamos vários dos melhores jogadores do mundo. Hoje não temos e, portanto, temos que ter expectativas bastante... Mas eu queria falar do circo. Vamos falar do circo. Aliás, antes vamos começar pelo circo. Só eu começo a falar do circo. O treinador Manuel José lançou a polémica ao dizer que a preparação da seleção foi um circo.
É má vontade dele ou, de facto, excursões como aquela em que os jogadores foram levados, por exemplo, à Fundação Champalimau são questionáveis, João Miguel Tavares? Foi muito bizarro. Eu tendo a concordar com o Manel José. Isto, de facto, foi um circo. A questão é se pode não ser um circo no século XXI e naquilo que hoje em dia é o futebol. Aliás, Manel José veio outra vez falar disso e faz coisas com as quais eu sou completamente sensível, como seja, por exemplo, os jogadores a chegarem naqueles carros. Mas isso são os carros deles. Não. Isso é uma confusão entre assuntos, não? Não acho. Enorme confusão. De facto, não acho isso, como não acho o suposto dinheiro que se está a gastar e quanto é que se está a gastar por diário nos hotéis e tudo isso. Também. Não, acho que tudo isso está em cima da mesa porque as pessoas têm que ter consciência do momento em que o país está e do exemplo que deviam dar. Mas o circo, portanto, eu sou muito sensível a isso. Mas o circo não é só isso. O circo é. Aliás, quem até disse uma frase, deu um exemplo ainda mais chocante, foi Carlos Queiroz, que contou aquela história de quando ele era selecionador, de má memória, aliás, havia 22 selecionados e propuseram-lhe que o 23º fosse escolhido pelo público. Provavelmente uma chamada de valor acrescentado. Ou seja, isto é a bandalheira total. Isto é a bandalheira total. E nós termos nos espaços noticiosos, dia após dia, as massagens, o que eles comem, o que eles estão a ouvir no iPod, as suas opiniões sobre o mundo, a esposa que está não sei o quê, a esposa do árbitro. Outro dia falavam da esposa do que aliás é bem boa. Mas não vamos dizer qual é o árbitro. Só há um, não é? Acho que só há um. Realmente, isto não é mau. Ainda não é mau, por enquanto. Olha, atenção. A próxima vez que fores aos Colombos, se calhar ficas com os dentes para É a opinião de Pedro Mexia. E Pedro Mexia é conhecido por nunca escamotear o eu. Isso é uma referência a uma crítica literária. Sim, e portanto, esse lado de circo é um lado evidente, não é? Qual é o ponto forte da seleção? Para além do Ronaldo, Ricardo Araújo Pereira. eu diria Nelson Oliveira. Nelson Oliveira. E porque não podes dizer mais nada. ponto fraco para mim é Nelson Oliveira não jogar. Mas sinceramente, o rapaz, ponha o rapaz. Eu gosto de manter presente. Mas isso é incrível. Mas o nosso ponto fraco é sempre o mesmo. É o avançado. Eu gostava de manter presente. Apesar, já, eu discordo do João Miguel em relação aos carros. Aqueles são os carros deles. É preciso não esquecer que aquilo são 23 rapazes que vão jogar à bola. Eu gostava imenso de... o Platini uma vez disse uma coisa que foi o treinador da seleção francesa, não sei se foi no Europeu de 84 que eles ganharam, ou se depois foi no Mundial de 86, dava a tática e não sei o quê, e no final dizia, pronto, agora vão lá para cima e divirtam-se. E faz tanta falta ouvir alguém dizer: oi, rapazes, é jogar a bola, pá, divirtam-se. Sim, não é. Bom, espero uma vitória contra a Alemanha para realmente... Não, pá, não. Isso ocorreu-te agora. Ocorreu-me agora. Pá, são rapazes, pá, vão jogar a bola. E palpites, João Miguel Tavares? Não há palpites possíveis de facto na seleção portuguesa, não? porque aquilo é a parte gira da seleção portuguesa, é que de facto aquilo é sempre uma caixinha de surpresas. É partida do futebol. Não, mas porque de facto a seleção portuguesa... Parece que umas vezes ganha, outras vezes perde. Não, porque eu acho que dá para tudo. Campeões, mas eu acho que pode dar para tudo, porque tu de facto pode dar para tudo, porque tens ali imensos talentos naquela seleção. É indiscutível. Quando tu vais olhar, aliás, não é por acaso aquela seleção é a seleção mais cara depois da de Espanha, do Mundial. Isso também significa alguma coisa. Significa que o Ronaldo... Está bem, seja como for, mas está lá, não é? E vai jogar por nós. E portanto eu acho que dá para tudo. Tanto pode ser uma desgraça e aquilo ficar logo por ali, como de repente pode acontecer um milagre. Resultado da Alemanha, Pedro Mexia. Já viste? O povo deu a vitória da Alemanha. Deu o polvo? O povo deu a vitória da Alemanha. Eu acho que vai ser um polvo. Mas o povo voltou. O mesmo povo. Esse já foi. Esse morreu verdadeiramente. Não, morreu, mas foi substituído logo por outro. Não se sabe ainda se é bom a citar. É um povo também vidente. Também evidente. O povo é que mais ordena. O povo vidente. Pedro Mexia, não vai fazer os papéis de polvo. O dia da raça não vai ser muito bom para nós. Não. É o meu palpite. Ricardo. Empatamos. Talvez, se calhar empatamos. Eu queria salientar só já agora o circo da seleção é muito menos feito pelos jogadores do que por tudo o que está à volta. Sim, claro. Incluindo, eu queria só... A culpa é da Federação. Sim, exato. Não é dos jogadores. Mas além disso, além da Federação também, queria também dizer que tenho registado com agrado
reportagens, em geral, e matéria noticiosa. Exatamente. Na SIC Notícias Imensa, anteontem imensa. foi dito, bom, esta seleção, relembrou-se isto e bem, esta seleção foi recepcionada pelo Presidente da República. E quando uma seleção é recepcionada, eu acho que tem outro prestígio do que ser recebida. Depois na TVI 24, no dia seguinte, disse que Humberto Coelho não devia ter abordado as críticas de uma forma tão valorizativa. Bom, parece São contributos para a língua portuguesa. E já está na altura dos decretos. E o decreto do João Miguel Tavares é mais memória RAM para algum computador em concreto? Para o computador do juiz que está a julgar o caso do VPN, porque ele diz que o computador está constantemente a crashar. E ele, então, memória RAM para o senhor juiz, por amor de Deus. O Ricardo Araújo Pereira decreta que a culpa continua a não morrer solteira. Sim, porque às vezes em Portugal diz e tal, acontecem os escândalos, mas depois a culpa morre solteira. Não, houve demissões. Maria José Oliveira do Público demitiu-se. Lá está. Vejam como são punidas as pessoas. Finalmente o Pedro Mexia decreta o Porto Menu, que é um Porto guia Menu. de restaurantes e bares do Porto. Sim, porque nesse guia da restauração na capa aparece uma inscrição por cima de um estabelecimento que diz Rio és um FDP. E discutiu-se se aquela inscrição estava lá, se aquilo é Photoshop, houve pessoas que dizem que nunca viram lá aquela inscrição, mas tendo em conta que Rio é o Presidente da Câmara do Porto e FDP enfim, É uma sigla bem conhecida uma do sigla, povo português. e que não é o Partido Liberal Alemão, ao contrário do que algumas pessoas sugeriram. Mas o que foi interessante foi ver o editor da revista dizer: bom, Rio és um FDP, Rio é um curso de água, seguido de um verbo, de um artigo e de uma abreviatura. É uma maneira maravilhosa de descrever o que lá está, mas de negar a evidência. No Porto tratam o dor por tu. Este senhor devia ser Provavelmente. assessor de imprensa do governo. Está concluída mais uma reunião da semana, de 2 a 8 dias, à hora do costume, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.